Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita, Web Rádio Ativa. Todos os anos, não importa que ano seja, se vocês prestarem atenção, vão verificar que sempre o primeiro domingo da Quaresma se proclama o Evangelho da tentação de Jesus. Pode mudar o autor, mas sempre se fala da tentação. Assim como também o segundo domingo não muda. O segundo domingo sempre vai falar da transfiguração. Aí os outros depois vai intercalar a samaritana, filho pródigo, cego de nascença e por aí afora. Mas hoje, iniciando então esses domingos da Quaresma, a liturgia, para falar da tentação, ela volta lá na criação, no livro do Gênesis, que é a primeira leitura. E desta primeira leitura, nós podemos tirar 5 grandes ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós temos é que com o inimigo a gente não conversa. Ou seja, com Satanás não tem conversa. Não tem diálogo com ele. Porque nós sempre vamos perder. Toda vez que nós quisermos conversar com Satanás, já sabe que você vai perder. Porque nesse diálogo da serpente que ali está simbolizando Satanás, a palavra de Deus diz que ela era o mais astuto dos animais, mais esperto. E Eva, por abrir o diálogo, foi ludibriada, foi enganada. E sem perceber, ela comete o pecado e leva o marido para cometer o pecado e coloca todos nós na situação de pecado. Então, esse é o primeiro ensinamento. Com Satanás a gente não conversa. Segundo, o pecado não está em comer o fruto. O pecado está na desobediência. Ela desobedeceu aquilo que Deus tinha lhe dito. Então, às vezes, quando Deus coloca os seus mandamentos para nós, em muitos preceitos que nós temos, o pecado está justamente em desobedecer aquele preceito. Eu uso uma ilustração para que vocês possam entender melhor. Imaginem vocês, uma mãe, a esposa, no dia do aniversário do marido, e ela diz assim: vou fazer uma surpresa para o meu marido. E ela faz um bolo bonito, confeita o bolo, coloca aquele bolo na geladeira, e quando vai chegando a hora do marido chegar em casa, ela diz para seu filho lá de 7, 8, 9 anos: filho, a mamãe vai tomar banho, mas você não mexa nesse bolo. E ela vai para o banheiro tomar banho. E a criança abre a geladeira, e aí já come um pedaço do bolo, estraga todo o bolo. A criança vai morrer porque comeu o bolo? Vai morrer? Vai dar dor de cabeça, dor de barriga? Não. Porque o pecado não está no comer o bolo. O pecado está, o perigo está na desobediência à mãe. Por quê? A criança desobedece no bolo, depois a mãe fala, chega às 2 horas, ela chega às 3. A mãe fala, não faz isso, ela faz. E ela começa a acostumar a desobedecer, ela começa a achar que é normal desobedecer. E nós, diante de Deus, somos a mesma coisa. A gente desobedece uma coisinha pequena, depois desobedece a outra, e depois a gente não está obedecendo a Deus mais. Então, segundo ensinamento, a desobediência é a raiz de todo o pecado. Não desobedeça a Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro fala claramente, antes obedecer a Deus do que aos homens. Engraçado porque tem gente que obedece os homens, mas não obedece a Deus. Terceiro ensinamento, nunca devemos querer ser igual a Deus, porque essa foi a conversa da serpente. Ah, Eva, se você comer, você vai ficar tão
inteligente que nem Deus. Você vai ser a toda poderosa. E ela, então eu quero, né? Então quantas vezes que a gente também cai nisso? Tem gente que fica com aquele discursinho, aproveitar a vida. Não tem importância não. E tem uns que até usam aquela expressão, a terra vai comer mesmo. Não é assim? E a gente cai nessa. Então, terceiro ensinamento, nós não somos igual a Deus. Deus é tudo. E nós devemos reconhecer diante dele o nosso nada. Quarto ensinamento, o pecado nos tira a dignidade de filhos e filhas de Deus. O pecado tira as vestes da graça. Adão e Eva foi criado em estado de graça, diz a palavra de Deus. Mas por causa do pecado eles perderam. E eles foram criados, eles estavam nus diante de Deus. E eles não sentiam vergonha disso. Mas quando pecam, eles passam a sentir vergonha da nudez. Então, quantos e quantos de nós também, a gente conhece quantas pessoas que se afastaram da igreja, e que às vezes a gente encontra e fala, vamos voltar, você sumiu. E a pessoa, estou com vergonha. Porque se eu voltar lá na igreja, as pessoas vão me olhar de rabo de olho. Lara voltou, tem vergonha na cara. Olha o que o marido fez, olha o que a filha fez. Então, o pecado traz a vergonha. Então, esses ensinamentos todos, quer dizer, tira essa dignidade que nós temos de filho de Deus. E o último, o quinto ensinamento, né, é que a serpente, essa simbologia aí de Satanás, ela sabe que contra Deus ela não pode nada. Ela não vai vencer Deus jamais. E ela sabe disso. Mas se eu não posso vencer o pai, o que eu faço? Ataco o filho para o pai sofrer. Então é assim que a gente faz, né? Já imaginou? Aquela pessoa que quer vingar um pai. Mas o pai é forte, luta jiu-jitsu, judô, sei lá o que mais. Mas se eu for lá eu vou apanhar. Então eu vou bater no filho. Porque aí o pai sofre. Então Satanás ataca a nós que somos filhos e filhas de Deus. Depois, na segunda carta, aliás, na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, faz coisas belíssimas. Assim como a gente fala, Adão, o primeiro homem, que trouxe com Eva, a primeira mulher, nossos primeiros pais trouxeram o pecado. E nós chegamos a Jesus, que é o novo Adão, que traz a vida, que traz a salvação. Maria, a nova Eva, que trouxe Jesus para a humanidade. E quando nós olhamos aqui nessa leitura, eu resumiria na seguinte expressão: o pecado pode ser individual, mas as consequências do pecado são coletivas. A começar pelo pecado original. Quem pecou foi Eva. Mas o pecado dela atingiu a todos nós, porque nos tirou da graça de Deus. Nascemos com a marca do pecado original. Assim também, aquele pai que comete um pecado do adultério, aquele pai que comete um pecado de não ser, a família inteira sofre, os filhos sofrem, a esposa sofre. Então não tem essa história de que muitos dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Se estiver prejudicando é eu mesmo. Às vezes, por exemplo, um vício que a pessoa tem, está prejudicando ele mesmo. Não, se ele morrer por causa do vício, o filho vai ficar órfão, a mulher vai ficar viúva, a mãe vai perder um filho, vai tudo sofrer. E o pior é que se ficar doente numa cadeira de roda, que aí a família tem que cuidar. Então o nosso pecado é individual, mas as consequências dele atingem a todos aqueles que estão ao nosso redor. Prejudica a todos. A gente diz assim, se algum de nós aqui da igreja comete um escândalo, a igreja inteira sofre. Não pode esquecer disso. Então, eu resumo assim, esta carta de Paulo aos Romanos. E ao chegar ao Evangelho, o grande ensinamento desse Evangelho é nos ensinar a resistir às tentações. As tentações, elas fazem parte. Não tem como dizer que você não vai ser tentado. Eu fico aqui olhando. Primeiro, eu preciso entender a diferença de tentação e de provação. A provação é o sofrimento pelo qual nós passamos e que muitas vezes pode vir de Deus
A provação é aquele sofrimento de uma mãe que perde um filho. É o sofrimento de uma doença incurável que você descobre. É o sofrimento do desemprego. A provação, por exemplo, o livro do Jó, o que Jó passou foi uma provação. Agora, a tentação não. Porque a tentação não pode vir de Deus. Porque toda tentação é um convite para pecar. Então a tentação vem do inimigo de Deus. E todos nós sofremos tentações todos os dias. Não tem um dia que a gente não é tentado. Mas não fica pensando você, que você é Eva, viu? Fica esperando a serpente bonita aparecer para você, não. Não fica esperando que vai aparecer Satanás de garfinho, capinha vermelha e chifrinho na cabeça. Não. Muitas vezes ele vem muito bonito, bem vestido, personificado de muitos personagens por aí. E também não pense você, eu vou à missa aos domingos na Santa Rita, eu assisto o Rosário do Frei Gilson, eu rezo o terço, então eu estou forte, Satanás nem vai chegar perto de mim. Gente, ele chegou perto de Jesus. O evangelho de hoje, ele foi tentar Jesus. Você acha que ele não vai tentar você? Claro que vai. Claro que vai. Mas assim como o evangelho nos ensina, Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer. Em jejum, oração. Então, ou seja, ele podia estar frágil no corpo, na carne, porque não estava comendo, estava fragilizado. Mas no espírito, Jesus estava forte. Até porque é Deus também, né? Mas então, ou seja, ele estava fortalecido pela oração, ele estava fortalecido pelo jejum. E por isso ele teve força de resistir às investidas que Satanás fez com ele. Então, se prepara. Fique preparado, porque ele vai te tentar todos os dias. E se você não estiver preparado espiritualmente, você vai ceder, você não vai resistir. Lembre-se, Jesus resistiu porque estava em oração, porque estava em jejum, diz a palavra de Deus. Então que nós possamos olhar para esse evangelho onde Jesus é tentado e olhar que a tentação é uma prova que nós também passamos, ou seja, é uma chance que nós temos de mostrar a nossa fidelidade ao evangelho, a fidelidade a Deus. Porque como é que a gente testa uma coisa? Por exemplo, se você fizer uma casa, né? O João construiu a casa. É um telhado bonito, João. Como é que eu vou saber se esse telhado é bom? Precisa chover. Precisa vir uma tempestade para ver se tem goteira. Então, é quando nós somos tentados, ou seja, quando a gente é convidado a cometer pecado, é que é a nossa chance de dizer não. Resistir. Falar, não vou cometer esse pecado. E quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós vamos lembrar 3 tentações que estão aqui. A primeira delas, até o pessoal diz assim, né? Pegar pela boca. O que Satanás tentou foi isso. Por quê? Ele falou, ele está 40 dias sem comer, então ele deve estar com fome. Como é que eu vou pegar ele? Pela boca. Então ele chega para Jesus, e ele sempre chega elogiando, viu? Satanás chega perto de você te elogiando. Ai, você é um excelente cantor. Ai, você é um excelente profissional. Ele vai assim te seduzindo. Ele chegou perto de Jesus e disse assim, se você é filho de Deus, olha só, a conversinha. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Por quê? Está com fome, come pão. E se Jesus fizesse aquilo, Jesus estaria se submetendo a ele, obedecendo a ordem dele. E Jesus, é claro, sendo Deus, dá a resposta para ele, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele então não conseguiu com essa tentação seduzir Jesus. Depois, já que não conseguiu desta forma, ele vai para a segunda. E a segunda também começa com um tom de desafio lá no templo, no alto. Ele vai dizer para Jesus lá do alto do templo, se você é Deus,
E olha que Satanás usa a palavra de Deus para te seduzir, assim como ele usou a palavra de Deus para seduzir Jesus. Porque ele fala assim, ó, se você é filho de Deus, você pula daqui de cima, que os anjos, como diz o salmista, os anjos de Deus vão descer do céu e não vão deixar que teu pé machuque em alguma pedra. Olha que bonito, Satanás usando a palavra de Deus. Então, às vezes, muita gente vem com a Bíblia para o nosso lado, falando para nós, a gente acha, ai, que bonito, não tem importância, é de Deus. Às vezes, Satanás é que está por trás, cuidado. Então, veja bem, ele fala um desafio, pula daqui, é como se quisesse provar Deus. Infelizmente, tem gente que faz isso, né? Agora, Deus, você vai ter que mostrar que você é Deus. Oh, meu Deus do céu. Deus não vai contra a criação, Deus não vai contra a sua natureza. Eu costumo dizer, se Deus fez um pé de laranja para dar laranja, esse pé de laranja não vai dar jabuticaba. Se você subir no 20º andar de um prédio e falar, já que eu sou ministro da Eucaristia do Padre Neuci, então eu vou pular daqui que os anjos de Deus vão me pegar. Você vai esborrachar no chão e morrer estourado lá embaixo. Não faça isso. Essas besteiras. Isso não é de Deus. Porque existe a lei da gravidade, que foi Deus quem criou, e ela vai funcionar com você. Terceira tentação. Dar poder e glória. Ele leva Jesus no mundo. Olha os reinos do mundo. Isso aqui tudo vai ser teu se você me adorar. E vocês sabem que ele continua fazendo isso até hoje. Você quer vender tal, você quer ficar rico, você quer ser famoso, você quer ter glória, você quer ter honra, você quer ter poder, faz um pacto comigo. E tem muita gente que faz pacto com Satanás por causa dessas coisas. E aqui o que ele oferece para Jesus é isso, ó. Você me adora, eu te dou tudo isso. E tem gente que aceita. Mas Jesus quer dizer para nós que nós devemos não aceitar essa conversinha dele. Porque a gente realmente, às vezes na hora, né? O ser humano, o ego é terrível. Eu vejo na comunidade, às vezes tem aquelas pessoas que estão trabalhando humildemente, tranquilo, sossegado. É uma bênção de Deus. Se você der um carguinho para ela, ela já sai pisando nos outros. Você dá a chave da despensa e fala para ela, a partir de hoje você vai ser responsável pela despensa. Ela já pendura a chave na cintura e sai dizendo para todo mundo, hoje ninguém entra, porque eu que mando aqui. Aquele tipo de pessoa que diz, vai ter que comer na minha mão, não é assim? Quer dizer, quer mostrar que tem poder, quer mostrar que é poderoso. E Jesus é humilde, ele não quer essas coisas. Então, por isso que Jesus não aceita essa terceira tentação. E a palavra de Deus vai dizer outra coisa importante. O evangelho de hoje, que é de Mateus, diz assim, Satanás vendo que não conseguiu seduzir Jesus, ele vai embora. E aí chegam quem? Os anjos de Deus para servir Jesus. Já que está com fome, Deus mandou os anjos. Mas se vocês pegarem essa passagem bíblica nos outros evangelhos, né? Aqui hoje é Mateus, mas tem no evangelho Marcos, Lucas, e vocês vão ver uma coisa interessante. Neles vai dizer assim, Satanás foi embora para voltar em outra oportunidade. Ele falou, hoje eu não te peguei, mas eu vou voltar. E conosco, com Jesus, ele voltou várias vezes durante o ministério de Jesus, depois lá no horto, depois lá na pé da cruz, desce da cruz. Ele não desistia. E você acha que ele vai desistir de você? Você resistiu hoje, aí você sai vitoriosa, louvado seja Deus, eu consegui dizer não para o pecado. Mas Satanás está de olho no seu, ele fala, amanhã eu volto, daqui a pouco eu volto. E ele volta para atacar o teu ponto fraco, como eu falei, que ele foi tentar atacar entendendo que o ponto fraco de Jesus era a fome. Se o teu problema é com dívida, é ali que ele vai te oferecer a sedução. Da corrupção, do roubo do dinheiro, do desvio, etc. Se o teu problema é no relacionamento com o teu casamento, é ali que ele vai colocar no teu caminho, se você é homem ou mulher bonito, se é mulher vai colocar um outro bonito, vai tentar, é por ali, porque é ali que está a fraqueza. Então, vamos pedir, através dessa liturgia de hoje, que Deus nos dê força espiritual para resistirmos à tentação, porque ela vai sempre estar ao nosso redor, como diz São Paulo, como um leão a rugir, esperando o momento de nos atacar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.